Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha e vocês não sabem com quem eu tô aqui. Eu sei que vocês estão curiosos. É a doutora Adriana, uma história de vida incrível. Ela está aqui do meu lado e eu vou apresentá-la para vocês, né, doutora Adriana? Seja Sim. bem-vinda, maravilhosa. O prazer é meu estar aqui com você. E vamos arrebentar nesse podcast, o Gambito da Rainha, com muito prazer, muita excelência, muita calma, levando alegria e discernimento a todas as mulheres que estão aqui com a gente. E eu tenho certeza que você vai ser impactado. Fique com a gente até o fim, porque eu já fui impactada por essa mulher. Quem que é a doutora Adriana? Conta aí pra nós. Adriana Pertocco é uma menina que sempre sonhou em ser médica, sempre gostou de ajudar o próximo, mas por orientações, né, da família, também fiz direito primeiro, sou advogada, e depois me formei em medicina. Quando me deparei com uma doença grave do meu pai, que era um câncer de intestino, que já estava sendo há quase 5 anos subdiagnosticado como uma hemorroidas. Então, naquele momento, eu estudei tudo a fundo, fui atrás, fiz medicina e ali me encontrei verdadeiramente. Depois dessa trajetória, trabalhando, eu fui impactada com a mesma doença, câncer de mama, aos 37 anos de idade. E aí que eu tive o real encontro com a minha essência, de poder estar aqui com você hoje, levar o propósito de Jesus através de mim, da minha profissão, a todo mundo aqui na Terra. E como é que foi, Adriana, essa questão de ser médica e estar com o diagnóstico? Quando você recebeu o diagnóstico, como é que é isso para o médico? Porque geralmente paciente normal, né, é de uma forma, mas um médico, como é que foi isso? Eu agradeci a Deus. Primeira coisa, né, primeiro momento, eu agradeci a Jesus por estar fazendo aquele diagnóstico. Já era um tumor grande, já tinha 8,2 centímetros, mas ele estava isolado, graças a Deus não estava pegando músculo. E eu agradeci a Jesus porque eu senti que era o meu momento de parada para refletir a minha vida, o que eu estava fazendo, porque eu ainda já era jovem, né? Estava com 37 anos, Você já tinha jovem. já tinha 2 formações, né? Já também advoguei, já era médica, já tinha experiência de mais de 4 anos em atendimentos de posto de saúde de família no interior, hospitais, urgência, emergência. Então, com 37 anos, eu já tinha uma bagagem, uma experiência de vida prática, mas eu vi que eu corri. Eu não vi o tempo passar. Eu não vi o tempo passar. A minha vida como menina, como mulher. Essa minha transformação menina-mulher foi tudo muito rápido. E, ao mesmo tempo, também eu tive toda a responsabilidade do cuidado com meu pai, que foram quase 12 anos, que eu assumi muita frente, tanto a parte jurídica, quanto a parte dos cuidados médicos. Então, tem que fazer isso, é o negócio da carta do carro, é o imposto de renda. Então, eu sabia os dois lados. Então, quando aconteceu comigo, eu agradeci a Deus e eu olhei, vamos parar. Mas eu falo que naquele momento, o meu lado mais investigativo, igual eu fiz com o meu pai, gritou mais alto. Não foi só o lado médico. Porque se você fica só no lado médico, você sabe todo o ritual. O que vai acontecer nos próximos passos, o que vai acontecer, cabelo vai cair, vai baixar a imunidade. Então, se eu ficasse só do lado estritamente médico, às vezes eu teria me entregado. Então, isso eu agradeço a Jesus por eu ter tido essa formação anterior, porque eu fui sempre investigando, sempre querendo contornar, porque no direito tudo tem 3 vertentes, as correntes, né? Tudo a gente responde por analogia. Tem um lado A, o lado B e o lado C, que pega um pouco de cada corrente, de cada doutrina. E a medicina, às vezes, fica tentando ser exata, mas a medicina não é uma ciência exata. E cada organismo é de um jeito. A droga para você, para uma determinada doença,
não vai fazer o mesmo efeito para mim, mesmo a gente tendo o mesmo tipo de diagnóstico. Com DNA é diferente, né? Entendeu? É diferente. Então, como eu tinha mais essa plasticidade do lado jurídico, eu trouxe isso para mim também. Acho que isso me fez muito bem. Uau. E nesse momento, assim, que você entendeu, você começou a ter reflexões da sua vida? Como é que foi isso? Foi muito difícil porque você passa um filme na sua mente e você começa a olhar aonde que eu dormi no ponto para ter chegado nisso, né? Como que eu cheguei num tumor de 8 centímetros sendo médica. Como se culpando? No começo eu rejeitei. Rejeitei, eu falei não, porque eu já sabia tudo que ia fazer. Não vou aguentar químio, não vou aguentar passar o catéter, não vou aguentar. Os primeiros meses foram de rejeição. Né? Você sente Chegou a ser negação, não? Negação. Mas eu rejeitei. Eu não aceitei a doença, entendeu? Então foi uma rejeição muito grande. E isso é bom ou é ruim? Eu acho que quando o paciente é bom quando você fica nela por um período pouco. Tá. Porque ela faz parte do seu processo de cura, tá? Eu consegui deixar ela há pouco tempo, acho que não deu nem um mês, porque foram algumas semanas. Lógico, eu pensei em tudo que eu já passei com meu pai, né? Meu pai já era falecido. Eu falei, mas quem vai estar do meu lado? Então, você rejeita a doença em si e todo o contexto que ela vai te trazer na sua vida. Porque você já sabia. E você pensa, quem está do seu lado, quem vai aguentar? Aí você meio que vai olhando, contabilizando as pessoas que potencialmente vão estar ali na linha de frente contigo. E era um momento muito delicado que a gente estava passando. A gente estava no início da pandemia da Covid-19. Era 11 de março de 2020. E eu sendo médica, eu tive que me afastar da linha de frente e também, ao mesmo tempo, eu me afastei totalmente de todos os meus amigos. Que era o seu ciclo de amizade. Meu ciclo era a maioria médicos. Muitos ficaram na linha de frente porque eu fiz anestesiologia primeiro. Então, perdi contato total, porque eles estavam entubando muita gente. Meu Deus. Isso doeu muito? Doeu muito. Eu vi um colega falecer. A gente estava nos grupos de WhatsApp, ele tentando se tratar, quando fez a tomo de tórax, mandou no grupo, faleceu. Ele tinha 36 anos. Então, assim... Foi rápido? Foi rápido. Eu tinha um contato com as pessoas. Eu tinha detalhes de como estava sendo a doença. Então, a primeira fase foi essa recusa, essa rejeição, né, de todo o processo. Mas daí logo, como ao mesmo tempo agradecia a Jesus, ele já me deu forças. Daí ele falou, não, calma. Você exerceu a fé, a espiritualidade. Eu exerci a espiritualidade. E a fé é poderosa, né? A fé é poderosa. E eu não sabia que eu tinha tanta fé. Na verdade, você só sabe o tamanho da sua fé quando você é provado. E quando você olha para Deus e fala, eu olhava assim para ele, eu imaginava a cruz. Eu falei assim, estou ao pé da sua cruz. Que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas nunca pereça. Eu só pedia isso para Jesus. E uma médica que foi preparada para ser cética. Exato. Para ser cética. Para ser cética. E nesse decorrer desse tempo, quando você passou a aceitar aquilo que está vindo sobre você, você ligou alguma coisa que era emocional ou você acha que não tem nada a ver? Não só perguntando como médica, né? Porque todo mundo tem que ter uma estrutura. Sim. Mas assim, como Adriana, você acha que o câncer hoje, que está muito mutação, né? Muita coisa, a gente come muito errado e tudo. Como é que fala? Transgênicos, que a gente nem sabe, tá lá na nossa alimentação. Você acha que também tem um cunho emocional? Sim. O câncer, ele tem, a gente já tem estudos disso, que ele é 80% emocional. 80%? Emocional. Meu Deus. Você tem a parte genética e você tem a parte inflamatória do seu ecossistema também, sim. Tá? Da sua alimentação. Mas o emocional vem principalmente do ambiente onde você habita, das frequências energéticas que você está sempre exposto todos os dias e como você está resolvendo essas emoções.
né? Por mais que a gente tenta resolver, né? Você tá no ambiente tóxico, mas chega uma hora que o seu corpo entra em falência. Você tem que sair daquele ambiente. Para mim, o câncer veio exatamente para eu virar. Eu virei 180 graus. Totalmente. Porque eu estava numa condição de médica, ficando praticamente workaholic. Já tinha tido burnout há um ano antes. O que é a primeira que você falou? Qual que é o nome? Workaholic é quem trabalha demais. Vive pro trabalho. A pessoa viciada em trabalho. Não via o sol, não via a natureza. Não via o sol, não. Meu Deus. Eu cheguei, eu fazia muitos plantões. Eu trabalhava como anestesista. Eu entrava no centro cirúrgico antes das 7 da manhã. Às vezes eu saía depois das 7, dependendo da cirurgia que estava no final do plantão. Quando não virava 24. E essa é a realidade de muitos médicos hoje, né? Muitos médicos, ou se está em ambulatório, tem que tocar ficha, porque a profissão hoje não está valorizada. Não. Tá? E os médicos, para querer manter um nível de vida, porque muita gente quando se forma em medicina, é um sacrifício você fazer faculdade. É um sonho. Você é tem um sonho. Você tem eu tinha uma vocação, 6 anos de faculdade. A minha faculdade foi internato a partir do 4º ano. O internato é o quê? Você tem aula teórica, você já vai para o hospital, às vezes vira 24. No 5º e 6º ano a gente já não tinha Natal e Ano Novo. A gente já tinha escala de médico mesmo, sem ganhar dinheiro, pagando para se formar. Então você se forma, muitas pessoas, né? Você faz uma dívida. Muitas pessoas fazem medicina já para dar uma condição melhor para a família. Então, hoje em dia o médico não ganha mais do que ganhava antigamente. Com tantos convênios, a medicina brasileira caiu muito. Então, assim, tem as reclamações? Tem, porque os médicos, para manter um nível de vida mediano, eles estão com uma carga de trabalho muito alta. Muito alta. Então, eu tive uma carga de trabalho muito estressante. E em São Paulo, né, eu morava em São Paulo, capital. Todo aquele estresse de poluição, de trânsito. Às vezes compensava eu ficar 2 horas a mais no plantão também, para sair às 8, 8h30 da noite para pegar o trânsito. Aí você chega em casa, você toma um banho, você acorda às 5h30. Para você sair de casa, tá às 7 no hospital. Então, assim, o cabelo, quando lavava o cabelo, meu Deus, lavava, você dormia com ele molhado, secava correndo, no outro dia de manhã ficava o dia inteiro de touca de novo. Então, umidade em excesso. Quando eu dormia no centro cirúrgico, né, em confortos insalubres, tinha confortos que tinha mofo na parede. Meu Deus. Tá? Em locais isso é a realidade do nosso país. Particulares também, tá? Não era só no público, não. Às vezes não tratam os médicos com dignidade. Não tratam. É assim, então sempre tentando, sempre naquela reforma, sempre tinha reforma, mas assim, é um ambiente muito insalubre, entendeu? E já é um ambiente pesado porque é um ambiente de doença, né? Das pessoas de doença, então desesperadas assim, e tudo. Então, mesmo o próprio estabelecimento tendo sempre, né, tentando manter, fazendo as reformas, então sempre energia. Era reforma, ou era o mofo, ou era o pó da reforma, o paciente doente, então é complicado. E o médico tá ali. Tá adoecendo. O médico brasileiro tá adoecendo. Tá adoecendo, a medicina tá adoecida. É muito triste isso. E, Adriana, como é que foi essa reflexão durante o período? Como é que foi o seu tratamento? O que você buscou? Que você acha, assim, que realmente foi o fator... Porque, como você fala, né? Era grave, né? Muito grave. Não sei se... Não entendo. Mas como é que você buscou essa mentalidade? Porque abala. Emocionalmente abala. Ainda mais uma menina de 37 anos. De ter visto o pai também nessa situação e ter perdido o pai e logo, né? E depois é você, né? E o seio é a marca do feminino, né? Jovem, nunca tinha tido filhos. O que eu busquei? Eu busquei dar valor a pequenas coisas da vida. Antes eu procurava, mas assim, não tinha tempo. Não era emocional, né? Aí eu coloquei como prioridade. Eu falei, não, agora chega. Então, eu podia ter ficado careca, caiu o cabelo, fiquei sem o seio, mas eu tava agradecendo a vida. Acordava às 7 horas da manhã, eu dava volta na minha quadra, a pé. Eu tentei fazer coisas simples, né?
exatamente Que para... você não conseguia fazer antes. Não conseguia fazer antes. Imagina, você conseguir fazer um exercício. Lógico, todo mundo preocupado. Não, é perigoso, não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu tirei todo o medo. Eu E falei, de não, tudo Jesus. que as pessoas Porque queriam. as pessoas falavam, não, você vai pegar Covid. Às vezes eu tava andando na rua careca, com a máscara. Aí o povo buzinava, vai pra casa, você vai... Tipo assim, eu ficar em casa, eu ficar louca. E o país estava em época de muito medo. Tava E muito você medo. venceu o medo no meio do medo. Eu venci o medo no meio do medo. Tipo, eu saía pro hospital pra fazer a químio, eu ia pegar o Uber, eu já mentalizava, assim, a mão que eu abria a porta do carro, a mão que eu passava na catraca do hospital, fazia a ficha, era essa mão. Eu não tocava na outra. A outra mão só ficava em mim, aqui perto do Você meu criou tórax, estratégias. Uhum. para eu tomar minha água. Essa mão tinha contato com as minhas coisas. Essa mão, então assim, eu criei estratégicas para eu não me contaminar. Porque eu vi que as pessoas se contaminaram muito fácil, muito rápido. As pessoas chegavam lá, eu vou preencher a ficha. Encosta em tudo. Vai. Aí encosta no elevador. Aí encosta na TV. Não, encostava. Eu falei, não, gente, por isso que as pessoas estão pegando Covid. Aí ficava naquela lambuzeira do álcool. Eu falei, não, o álcool começou a me dar Vai secar. muita alergia. E eu falei, e esse álcool é totalmente tóxico. Eu já sou paciente oncológica. Eu perdi as digitais da ponta Pede dos dedos. digital? Perdi. Tanto que no banco eu fui depois tentar fazer a biometria, eles já tinham até retirado. Eu falei, não, mas eu recuperei minha digital. E como é que é? Por que perde? Por causa da químio? Por causa da químio. Você perde cabelo, digital, sobrancelha, tudo? Sobrancelha, tudo. A pele fica muito sensível. A químio tem uma fotossensibilidade extrema. Você fica cheia de pontinhos. E são vários tipos, não tem... Cada câncer é específico. Depende da droga que foi ministrada em você, entendeu? Só que eu fiz muitas drogas. Eu fiz 3 protocolos, né? Eu fiz mais de 20 quimioterapias no final. Deus. Então, eu fiquei... A minha mão, de eu pôr a mão na água para lavar a louça, mesmo com a buchinha, a parte macia, não, ela cortava. Eu vivia cheio de micro cortezinhos aqui na ponta dos dedos. E a unha caiu, não? A unha do pé, do dedão do pé. As da mão ficaram com micose até metade. Era micose Por causa pura. da baixa imunidade? Por causa da baixa imunidade. Você fica mais propenso a pegar as micoses, pegar os fungos. O paciente oncológico faz muita pneumonia. E eu cuidei muito, faz muita feridinha na boca. É feridinha normal. É normal. Aí depois fica... Aí fica ruim, você não consegue escovar dente. Dependendo da pasta de dente que você usa, você vai lesionando mais ainda. Então, eu comecei a ficar atenta a isso. Eu falei, não, vou parar de usar a pasta. Eu comecei a fazer só bochecho com água. Punha um pouquinho de bicarbonato, bochechava, era minha escovação. Depois eu mascava um cravo. Eu, intuitivamente, eu fui entendendo o que eu tinha que fazer. Porque o que eu pedia para Jesus? Eu pedia discernimento e sabedoria. Eu não pedi cura. Eu pedi discernimento e sabedoria. Por que você não chegava a pedir cura? Porque você pensava que não era digna? Não, passou na minha digna? cabeça. Ou porque... Não. Eu queria só discernimento e sabedoria para passar pelo processo. Entendi. Porque, como eu te falei no início, eu recusei a doença, recusei. Depois, eu aceitei o diagnóstico. Não aceitei a doença como minha, jamais. Nunca. Isso é primordial. Não, porque eu falei com Deus, eu sei que eu sou um espírito que habita esse corpo. Isso daqui é minha carcaça. Isso daqui é a parte matéria que ele me deu para eu passar pela terra. Como você está falando, gambito da rainha, a gente está num jogo, é um jogo de xadrez. Entendeu? Só que você tem que ter esse discernimento. Você não é esse corpo que você habita. Não, você é um espírito que habita o corpo. Ao mesmo tempo que eu estava com células cancerosas, meu índice, as células cancerosas, numa biópsia, eles vêm para você, ele mostra o grau de mitoses da célula. O que é mitose? É a multiplicação dessa célula. Então, o grau de multiplicação que ela tem. Num campo do microscópio, são até 10. Sabe quanto que era o meu grau de multiplicação? Era 9. 9 de 10. Então, imagina se não era um câncer altamente invasivo. Só que eu não... É tipo como se fosse assim, uma sentença de morte. Acabou. Sim! Você não vai sobreviver.
E com 8,2 centímetros, pegando sua mama inteira. E você tinha visto com E tinha menos... linfonodo na axila de 1,5. E você tinha visto pacientes com menos que não sobreviveram. Não. E você decidiu sobreviver. Eu decidi sobreviver, porque eu me entreguei para Deus. Aham. E eu pedi para Ele isso que eu tô te falando. Sabedoria. Discernimento e sabedoria. Nunca pedi a cura. Porque eu não queria só uma cura daquele momento. Não. Eu queria discernimento e sabedoria para eu Por quê? passar por tudo. E uma coisa que eu sempre virei para minha oncologista e falei: você não vem me falar de sobrevida. Vocês só falam sobrevida. Todas as estatísticas de câncer é sobrevida, sobrevida. Não. Eu vou falar de vida. Uau. Eu vou viver. Que a partir de agora eu tô tendo uma nova oportunidade de viver. Uau. Não é sobrevida. Sobrevida é a pessoa que tá ali acamada na cama, vocês falam de sobrevida, sobreviveu 15 anos. 15 anos, às vezes, a pessoa nem levanta. E você está na estatística. Eu não sou minha estatística. E ela foi impactada pela sua vida, né? Não, ela foi. Virou uma grande amiga, porque eu ria da desgraça. Aham. Vinha nova infecção. Aí o peito abriu, não fechava. Aí eu falei assim, vamos. Você né? chegou a ter infecção? Muitas. É. Muitas. Eu tive uma super bactéria. Renal também. Renal? Uau. Que muita gente na Covid morreu. Sim, Com tava essa na Covid. Com essa mesma bactéria. Meu Deus. E eu consegui entrar e sair do hospital saturando 100, com meu pulmão no 100. Ela só olhava assim, deixa eu ver sua saturação antes da alta. 100, eu falei, tá 100. Teve uma noite, a gente deu alta. Eu falo a gente porque eu falei, se você não me ligasse agora, eu já tava vendo como que eu ia assinar o meu próprio papel. Porque eu ponho a minha OB, eu ponho CRM se for preciso. Então eu vou sair daqui. Uhum. Porque eu sabia que se eu dormisse aquela noite no hospital, eu tava com altas chances de pegar Covid. Uhum. Você não pegou nenhum período? Uhum. E no hospital direto? Tive só virose. Uhum. Dava virose. Eles não conseguia concluir. Não deu Covid nem dengue. Teve uma vez que Como que o espiritual é forte, O espiritual foi muito forte. Eu não deixei me pegar. Eu não deixei. Porque se eu tivesse algum diagnóstico desse, com aquele hemograma, o meu hemograma ficou muito ruim. Gente, só explica o que é o hemograma para quem Hemograma é o exame do sangue. Uhum. É o primeiro exame, o exame mais básico do sangue. E quem pegava dengue hemorrágica, Covid, o hemograma fica péssimo. Só que eu tava com toda a clínica péssima, só que e o hemograma baixando, só que deu tudo negativo pros bichinhos. Os bichinhos deu tudo negativo. Graças a Deus. Então, se deu negativo pros bichinhos ali, eu falei assim, é quando é a virose inespecífica, entendeu? Mas eu parecia um menino. Eu cabelinho curtinho, nascendo, espetado, olho vermelho, fazia pico febril. Daí, nesse caso, quando ele não aparece o nome dos bichinhos no exame, é virose. Então, a gente vai tratar o quê? Só controlar essa febre e hidratar o paciente. Entendeu? Uhum. Só que os meus exames começaram a dar muita alteração. Do jeito que estava... Mas era por causa da infecção? Por causa da infecção. Eu poderia parar na UTI. Uhum. Só que a UTI estava lotada. Não De tinha Covid. vaga. E se eu ganhasse até uma vaga da UTI, provavelmente com essa baixa imunidade que eu tava, eu poderia pegar a Covid. Então, aí eu conversei com ela, eu ia me cuidar, a gente teve todo o discernimento, falei assim, não, você vai pra casa, você vai hidratar em casa, porque era só hidratação e tomar antitérmico. E tinha que esperar. E você tinha alguém em casa, uma rede de apoio que te Não. apoiava? Sozinha? Fiquei sozinha. Principalmente nessa noite. A minha mãe que me ajudou muito durante o tratamento, só que naquele momento... Era você e Deus. A minha irmã teve bebê, aos 44 anos, com trompa única. Meu milagre. No meio da Covid. O pessoal achando que era Covid, não. Minha irmã estava grávida. Minha mãe foi para ajudar. Daí meu sobrinho nasceu. Então, esse final do tratamento eu passei só. Porque daí minha mãe foi para lá, não podia ficar comigo, porque eu estava baixa imunidade. Não podia. Entendeu? Então, assim, foi Deus mesmo. Deus, essa minha médica oncologista ficou muito minha amiga, e o telefone dela comigo direto, e Deus foi... E quando você falou, Deus, me dá sabedoria, aí você teve vários insights do que você já estudou. Sim. E de outros tipos de, tipo assim, medicinas ancestrais. De conhecimentos. Ancestrais. Sim, eu comecei a ter muitos sonhos com a minha avó. Olha, isso que eu queria saber.
Minha avó, o sonho da minha avó sempre foi ser enfermeira, né? Na época dela, minha avó nunca estudou. Não era indígena, não? Não, ela era do interior do Rio. Uhum. E minha avó ela aprendeu a escrever sozinha. A letra dela era linda, toda bordada. Ela escrevia até convite de casamento, né? Qual Não chegou a ser... o nome? Hilda. Minha avó Hilda, Hilda Mendonça Maia. Minha avó é forte. Minha avó sempre foi forte. Da Mendonça. E aí, ela tinha umas técnicas diferentes de tratar micose no pé, as coisas mais antigas. Aí eu Sim. comecei a sonhar com a minha avó, sopa de inhame, gergelim. Forte. Aí comecei, daí minha mãe faz a sopa de inhame, faz a beterraba. Aí comecei a fazer, tipo, quando eu saí da radioterapia, eu já Você é fraca? a radioterapia é a É? pior Como é que coisa do funciona? mundo. É porque ninguém sabe como Você é que não é. consegue- É outro mundo. Eu não conseguia ficar ereta. Eu ficava sentada assim, ó. Você não senta. Dói tudo. Dá vontade de andar de engatinhar. Meu Deus. Dá vontade de voltar a ser criança, de você e ficar engatinhando. Você não tem força nas pernas. A radioterapia, eu saía muito mais prostrada do que a químio. Eu ainda fiz algumas sessões de químio, foram juntas com a rádio. Foram 25 rádios. E eu fiz lá em São Paulo, na BP, na Beneficência Portuguesa. Era Covid também. Para você entrar para a rádio, tinha uma fila de triagem. Era todo o esquema, né, para o paciente oncológico não misturar. A gente entrava pelo bloco da frente. O cabelinho nascendo com a máscara. Então, assim, eu madrugava para ir para a rádio. Eu acordava às 5h30 da manhã para tentar ser logo as primeiras, porque eu tinha medo. Claro. Aí entre um paciente e outro passava um álcool, Claro. né? Eles não punham muitos pacientes, aí a cada 3, 4 pacientes parava, fazia uma limpeza total da sala. Uhum. Todo um cuidado, foi maravilhoso, mas assim, o atendimento deles, mas você sai da rádio, você não tem fome, você não tem vontade de comer, você não tem força de abrir a boca. De tomar água. Você quer tomar tudo no canudo, se for tomar. É uma indisposição muito grande. Eu achei... A químio foi muito difícil também. Mas na químio eu ficava fazendo meditação. Quando eu estava fazendo a químio, eu levava o fone. Não ligava a televisão. Eu brigava com toda a enfermagem para desligar toda a televisão que tinha, falando da Covid, falando de morte. É. Um dia eu quase saí no braço com a enfermeira do hospital. Porque era sala de espera. Frequência, né? Frequência. Mostrando, sendo enterrados os pacientes de Manaus em valas. Absurdo. Eu lembro daquela reportagem. Eu falei, não. Eu levantei, todo mundo aqui já tem câncer. Câncer mental ninguém precisa. Aí que eu entendi, eu falei essa frase, eu falei, gente, é saúde emocional. Eu não vou deixar ninguém contaminar minha mente. Não vou. Que forte. Aí eu comecei a fazer meditações de gratidão. Uhum. E foi isso. Então, na químio, E ainda aí começou eu a conseguia regredir. fazer a químio com o fone. Mas na rádio, você tinha que tirar tudo. Uhum. Aí o máximo que eu conseguia, eu gostava muito de um padre que fazia umas orações meio exorcista, ele gritava. Uhum. Eu punha o telefone bem longe. Aí na rádio não podia entrar o telefone. Punha longe, alto, eu falei assim, eu preciso pelo menos escutar uma outra frequência. Então, ele era um sacerdote, ele tinha uma frequência alta. Uhum. Outra coisa, eu não conseguia gente que queria fazer orações para mim, mandava orações daquela frequência baixa, não. Aquilo ali para mim me trazia a morte. Entendi. Que, Nem músicas que eram baixas. Exato. Então, assim, aí que eu comecei a ficar muito sensível. Hoje, que nem a gente tá aqui, não é à toa. Sim. Eu não consigo mais conversar com qualquer pessoa. Não. Eu sinto a frequência. Eu sinto a frequência. Ela é seletiva, né? A mina ficou seletiva. Eu fiquei seletiva, porque eu preciso ter pessoas que vão me levar. Sim. Pessoas, às vezes você pode estar até com um problema, mas me deixa eu te ajudar. Sim. E a gente vai junto. Sim. Então, hoje eu faço muitos atendimentos online, né? No final do tratamento, e eu falava muito para Jesus, eu não volto mais para plantão, porque eu entendi, pai, você me tirou da caverna, que eu não vi o sol. Tudo bem, eu socorri muita gente, mas eu tava me matando. O senhor me tirou de lá. Eu não era feminina, não era mulher, eu vivia de um pijama de hospital. Então, assim, precisou tirar meu peito para eu entender que eu sou feminina. Foi quando eu perdi o seio, que era o maior símbolo meu de feminilidade, que eu entendi
que eu era mulher, que eu resgatei, que eu era uma mulher pronta para amar e para ser amada. Eu não era só um soldadinho de guerra, um peãozinho para ficar trabalhando, juntando dinheiro para comprar uma bolsa para depois viajar, porque eu via isso, muitos meus amigos médicos se matando de trabalhar. Tem aquele guarda-roupa gigante, mas não consegue usar nem a bolsa, porque você sai também na rua, você é assaltado. Entendeu? Não usa, aí você tá dentro do hospital. Então, não, eu falei, gente, isso não me pertence mais. E como é que foi o caminho da cura? Hoje, gente, ela tem um livro, até dá vontade, é emocionante isso, porque a história da Adriana realmente sempre me emociona quando eu escuto. E tem esse caminho, né? Esse caminho da cura. Eu queria que vocês falassem um pouco para as pessoas como é que foi esse caminho. Exatamente quando eu acessei a gratidão plena. Como é que chega nessa gratidão plena? Vamos fazer um exercício aqui. Mesmo você levando um diagnóstico ruim, mesmo você pegando infecções, e mesmo quando você entender que teve um erro médico. Aí tem a parte do erro médico que a gente não falou. Teve um erro médico bem singelo, que foi o... Quase que te matou. Mas ele foi cirúrgico. Porque eu entendi que Deus é cirúrgico. É. Deus usou o colega não errou porque ele quis. Ele foi usado por Deus para eu acordar. Aí, a partir daquele momento que eu entendi isso, que eu fui lá, agradeci o colega pelo erro, o colega quase caiu duro. Desabou. Ele se sentia culpado pelo erro, com Ele medo se de acontecer sentia com você culpado pior. e medo também, né, de dar toda a repercussão, uma E ele era repercussão seu amigo? negativa. Um amigo, um excelente profissional. E a partir do momento que eu entendi que precisou daquela ação dele, que às vezes tem ações de pessoas próximas a você que são construtivas e negativas, tá? Mas essa foi diferente. E tem gente que mesmo sendo construtiva te faz um mal muito grande, Sim. tá? Ele fez um ato negativo, mas tentando ser bom, né? Foi numa fatalidade. Ele não teve culpa. Mas né? ele ficou carregando aquilo. A partir do momento que ele tomou conhecimento que ele errou, porque o pior é assim, no início ele não percebia, mas eu percebi que teve o erro. E a gente ficou pastando ali muito tempo, mudando de antibióticos, tentando fazer jeitos a pele fechada, a pele aproximar, e nada resolvia. E eu fui tendo que fazer quimioterapias internada, aumentando cada vez mais o uso de drogas, muitas drogas, eu sofrendo já com os efeitos colaterais das drogas. Quando eu estava sofrendo, eu me via num caldeirão de tanto remédio. O efeito colateral péssimo, porque daí eu vi que eu não estava mais conseguindo me alimentar direito, eu só arrotava mesmo. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, eu vou parar de usar isso aqui. Aí uma amiga me ligou, numa calada da noite, me sugerindo uma outra medida de saúde integrativa, que poderia complementar, que é muito usada em pacientes oncológicos em outros países. Essa você pode falar E é ou muito não? bom para infecções. E aí eu falei, então vamos fazer isso. Que eu estava em contato com um amigo meu de infância que ficou de longe, mas ele tinha feito oncologia no Hospital do Câncer de Barretos. Desde o começo ele me ajudou muito, né? De longe, no que eu ia fazer. E ele falou, Adriana, esse remédio já não está mais resolvendo. Aí eu liguei para ele, o que você acha de tal coisa? Dele, mas será? Não tem comprovação. Eu falei, sim, mas o certo pelo não certo, esse daqui já não está mais resolvendo. Eu só tô com os efeitos colaterais agora. Era um remédio que não podia, que... Eu vou tentar. Mas às vezes eu sou oncologista. Eu lembro, eu liguei para ela, né? Minha oncologista eu já conhecia. Para pessoas de alta performance que usam. Sim. Ela falou assim, só quero que você faça com alguém que seja colega, que seja médico, não pode deixar. Essa minha amiga era médica também, ela era médica radiologista, né? Ela
ela estava começando a tentar usar na irmã dela, que estava com câncer também de cabeça, e ela ia fazer uma cirurgia muito invasiva, era Covid, ela não queria criar essas infecções, né? Aí eu falei, não, a gente vai, daí a minha oncologista falou assim, mas eu confio mais em você, porque você entende muito de tudo como funciona o corpo humano. Eu falei, sim, tanto que daí eu fui uma peça-chave para mim e para a irmã dessa colega. Para outras pessoas, né, também. E aí a gente se ajudou muito. Então, deu tudo certo. E aí, naquele momento, eu agradeci. Aí eu liguei avisei o colega depois, ele viu meu seio depois, a pele recuperando, eu melhorando. O que você está fazendo? Você mudou o antibiótico? Você aumentou agora a potência? Eu falei, não, parei tudo que a gente estava fazendo. O que você está fazendo? Ele, sério? É bom assim? Já tinha ouvido falar. Então, assim, eu falei assim, eu te agradeço. Porque se não fosse o seu erro, eu não teria dado esse salto de sabedoria. Porque é isso que eu estava pedindo para Deus. E como é que foi esse encontro entre vocês dois? Quando você foi falar com ele e falar que perdoava. Me conta como é que foi isso, esse momento. Ele agradeceu. Ele estremeceu todo. Eu lembro a mesa dele estava cheia de próteses de mamária aqui. As próteses caíram, parece que passou um terremoto. Ele, Adriana, obrigada por tudo isso. Eu entendi agora que às vezes a gente não consegue a gente fica na correria, igual como eu estava na minha correria antes do diagnóstico, ele estava vivendo uma correria também. Demais. E isso, ele não ficou doente, não foi ele, foi a esposa, fui eu, e aconteceu isso comigo. Então, isso serviu para ele refletir. Ele diminuiu o ritmo. Ele diminuiu o ritmo e como ele trata os pacientes. Mesmo o colega médico, às vezes por eu ser médica, ele me tratou, você já sabe, assim, assim, assado, não, a sua pele que é fina, não fechou porque você tá bem magrinha, você não tinha gordura, tipo, o automático de falar, às vezes, e passar para o paciente. Porque quantas vezes, às vezes, tem uma infecção na sua barriga, você vai fazer plástica, abre o ponto, o colega fala, a gordurinha sua que tá ali, que infectou. Né? É assim, é de um jeito que eles não querem passar a culpa para você, mas é o jeito como eles já foram treinados. E faz tanta cirurgia, isso fica no automático. E você estava no automático dele. E ele esqueceu a humanidade. Esqueceu a humanidade. E ele começou a resgatar daquele momento. Resgatou comigo. Olha que forte. Entendeu? Então ele agradeceu. Uma pessoa quando resgata a humanidade é muito forte. Ele agradeceu demais. Eu lembro que. Aí depois eu levei. Você falou que perdoava ele? Perdoava. No meu livro eu falei também. Quando o livro ficou pronto, né? A primeira pessoa que estava louca para ler o livro era ele, né? A minha oncologista ficou, deixa eu ver, o que você pôs? Né? Eu falei, calma, não sou doida. O nome do livro? Alegria com Câncer. Gratidão cura. Uau. Forte. Entendeu? Então, assim, até eu omiti o nome dele, assim, porque eu não quero dar confusão mental. Ele é uma ótima pessoa, então, quem participou da primeira fase da cirurgia eu omiti. A minha oncologista que ficou comigo até o final, tá aqui comigo, eu falo, a gente tem uma frequência muito boa, eu penso tal coisa. E a vida dela também foi impactada, né? Foi. Porque ela nunca... Foi cada impactada. passo seu... Nossa, foi impactada, ela me ajudou muito, tanto quando ela passou no doutorado dela, ela me ligou, eu fui lá na apresentação dela, foi emocionante. E ela aprendeu muito comigo também, porque eu estudei todos os efeitos colaterais das drogas, né? Eu tinha que fazer aquelas químios, aí eu estudei tudo, aí eu olhava as colegas, as outras pacientes na sala de espera, eu ia anotando o que você tá sentindo. Eu era o censo 2000 da oncologia. Aí eu chegava pra ela, real, hein? Fulana tal, tá assim, eu tô assim. Então, até porque às vezes o médico, ele não tem esse tempo, né? Não tem. Não tem, é muito corrido. Na oncologia é muito, cada vez mais doenças, mais casos. Né? Então, ela resgatou também, ela é uma pessoa maravilhosa, muito humana. E estamos aí. Ai, que linda. Eu tenho certeza que você vai impactar milhares de pessoas ainda. Não só com a sua história, mas resgatando a humanidade das pessoas. Você é uma pessoa linda. Vem mais coisa por aí, tá? Me aguardem vocês nas mídias.
porque eu estou trabalhando, né? Hoje eu atendo muita gente com esse lado bem humano. Eu fiz menopausa química por causa do tratamento, né? Eu sou menopausada. Então, eu tenho muitas pacientes menopausadas. Às vezes, atendo os maridos também, andropausa. Doutora, você atende homem? Atendo, porque a gente organiza o casal. Sim. Né? E temos algumas pacientes oncológicas também, que eu dou todo esse suporte complementar junto, que foi que eu passei. Então, muitas começaram a vir para mim, né? Porque me acompanharam, me viram careca, me viram falando da imunidade, era Covid, né? Era pandemia. Como você faz mais de 20 quimioterapias, você não passa por uma Covid? Tive internações, tive 6 meses de internações, contabilizando todas as internações, eram entre e sai de hospital. E eu tirava foto, punha a minha oncologista, pelo amor de Deus, só compra um relógio, deixa eu ver sua saturação direto. Aí está 100. Aí eu internava, punha lá a saturação, ela queria ver a onda. Tá 100, a minha onda tá 100. Ela, você sabe ver essa onda melhor que eu. Então, assim, eu acho que foi um processo que eu passei, que eu tinha que passar. Agradeço a Deus, porque isso me fez uma mulher melhor, uma médica melhor, um ser humano melhor, e eu tô alinhando o propósito de Jesus para minha vida com a minha profissão, que é isso que ele quer de mim. Ai, que linda. Então aguardem. Gente, vocês estão vendo que a Adriana, ela entrou no jogo da vida dela, decidiu viver. E eu digo isso para vocês, decida viver. Viver é lindo, viver é lindo. Olha pro sol, olha para as estrelas e entenda o seu propósito. Todo mundo vai passar por dores, nós temos nossas dores, todo mundo vai passar por dores, por tristezas, mas é só sua decisão. Você decidir, ou você decide se entregar, ou você decide viver. Decida viver, não sobreviver. E eu quero que você fale agora para as mulheres, qual que é o legado que você quer deixar para elas. Você que é a rainha do jogo do Gambito da Rainha, porque você sacrificou coisas para poder estar no jogo da vida. O que você quer deixar de legado para essas mulheres? Viva. Viva todo momento. Todo momento. Agora, você tá aí cortando a cebola, pegando o alho para fazer o arroz. Viva. Agradeça a Deus. Viva. Não sobreviva. Tá? Não seja uma sobrevivente. Você tem a sua vida para você fazer o melhor. Para você fazer o melhor, você ser segundo o coração de Deus na vida das pessoas. Então, não passe por aqui só sendo uma sobrevivente. Ai, tem boleto para pagar? Tem. É filho que não te obedece, às vezes você está com o filho drogado na sua casa agora. Viva e agradeça a Deus e peça para Ele discernimento e sabedoria. Só isso que eu te falo. Não peça dinheiro, não peça cura, não peça riqueza. Peça discernimento e sabedoria, porque você só vai alcançar o que você precisa estando em movimento. Uau! Adorei! Muito bom! Obrigada por esse convite. Maravilhosa! Você está aqui, está de portas abertas, o Gambito da Rainha para você. Você é uma mulher incrível. Continue. E eu tenho certeza que não só o Brasil, mas o mundo vai conhecer essa história. Obrigada. Que como impactou a minha vida, vai impactar de milhares de pessoas. Gratidão. Amém. Tchau, gente. E até o próximo Gambito da Rainha. Vamos que vamos. Quero agradecer a Ilha Brasil por esse projeto incrível do Gambito. E agradecer também você que está assistindo, que está aí e que está sendo impactado. Se movimente. Vai impactar outras vidas também, porque a sua história vai impactar muitas vidas.